Boa noite. Boa noite. Como sempre fazemos todos os domingos, aqui estamos para mais um Evangelho no Lar. Neste momento, são exatamente 19 horas. Então, já com as nossas águas, vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, rogando as bênçãos, que tu, Mestre amado, vá adentrando cada ambiente que nos recebe nesse momento. Também chegue no ambiente quando os irmãos nos assistirem, nos ouvirem posteriormente, e que possamos todos estar receptivos às tuas bênçãos de amor, ao medicamento colocado nas nossas águas, e que possamos sentir a tua humilde presença junto a nós, nos abençoando, nos amparando, fortalecendo em todas as dificuldades, porque ainda somos pequenos, muitas vezes não vemos solução para determinado problema, achamos que não há uma luz no fim do túnel e esquecemos, Mestre Jesus, de que tu, através dos nossos anjos de guarda, desses benfeitores amigos, estás sempre a postos para nos auxiliar, para acender a luz que no momento acreditamos que não existe. Derrama sobre todos nós, Mestre amado, tuas bênçãos, teus bálsamos, esses fluidos benéficos e salutares que virão aliviar as nossas dores, sejam elas do corpo ou da alma, que assim seja. Então vamos hoje conversar sobre o capítulo 25, o capítulo 5, o item 27, que nos fala se nós devemos dar fim nas provas do nosso próximo, né? Será que nós podemos, já que todos nós estamos aqui no planeta Terra, que é de provas e expiações, será que devemos colocar um ponto final na prova pela qual nosso irmão está passando? Ou devemos ainda acentuar mais o sofrimento dele? Como será que devemos agir? Será que estamos agindo certo? Mas primeiro trouxemos para nossa reflexão do livro Vivendo o Evangelho, uma psicografia de Antônio Baduy Filho pelo Espírito André Luiz, que corresponde a esse item 27 do capítulo 5, que nos diz assim: ajude. Diante da provação dolorosa, a única atitude plausível é a caridade. Aí já nos dá uma dica, não é? Diante da provação dolorosa, a única atitude plausível é a caridade. E o título já nos induz, porque diz: ajude. E seguindo, diz assim: fome, dê o alimento necessário. Nudez, entregue a peça de roupa. Dor, providencie o socorro. Miséria,
ajude no que puder. Doença, colabore com o tratamento. Desânimo, não negue o apoio. Confusão, esclareça com discernimento. Desespero, contribua com a paz. Fraqueza, encoraje com amor. Aflição, alivie com a fé. Deus corrige com justiça os deslizes do passado, contudo, jamais deixa de socorrer com a misericórdia. Seja você o instrumento dessa bondade, mobilizando as lições do Evangelho em favor de quem sofre. Não importam as imperfeições que ainda o atormentam. O que importa é sua disposição de ajudar e servir. O cactus do deserto tem aspecto agressivo, mas o Senhor coloca dentro dele a água que salva. Então, por aí já temos a indicação do caminho quando virmos um irmão em sofrimento, passando por uma prova que todos nós passamos. Todos nós que aqui estamos, viemos para resgatar, para aparar as nossas arestas, dívidas que contraímos, às vezes nesta encarnação, mas outras vezes em outras existências. Aquilo que não conseguimos explicar por imprudência nossa nesta encarnação, está lá em outra vida. E diz assim, em outra existência. Então diz assim no item 27 do capítulo 5 do Evangelho. Deve-se pôr um termo, um fim, às provas de seu próximo quando se pode, ou é preciso, por respeito aos desígnios de Deus, deixá-las seguir seu curso? Dissemos e repetimos muitas vezes que estais na terra de expiação para terminar vossas provas, e que tudo o que vos acontece é uma consequência de existências anteriores, os juros da dívida que tendes a pagar. Mas esse pensamento provoca em certas pessoas reflexões que precisam ser resolvidas, pois poderiam ter funestas consequências. Então, nós sabemos que nós estamos aqui pagando as nossas dívidas, mas daí haver um irmão sofrendo e achar que Deus quis assim, ou ele fez por merecer, porque nenhum de nós é vítima. Boa noite para quem chega, porque eu não enxergo. Alguns pensam que, como se está nesta terra para expiar, para enfrentar as nossas provas, é preciso que as provas sigam seu curso. Os que querem acreditar que não apenas nada é preciso fazer para atenuá-las, como ainda é preciso, ao contrário, contribuir para torná-las mais proveitosas, tornando-as mais vivas. Imagina, nós vamos intensificar, aumentar o sofrimento do nosso próximo para ajudar ele a pagar a dívida? Não, né? Não pode. É um grande erro. Sim, vossas provas devem seguir o curso que Deus lhes traçou, mas conheceis esse curso? Nós não sabemos até quando Deus quer que a gente pague essa dívida. Nós não sabemos onde é o final, nem da nossa dívida, nem da dívida do nosso irmão. E aqui diz assim: e se vosso Pai misericordioso não disse,
no sofrimento desse ou daquele vosso irmão, tu não irás mais longe? Como sabeis se a providência não vos escolheu, não como instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como bálsamo de consolação que deve cicatrizar as chagas que sua justiça tinha aberto? Não digais, portanto, quando virdes abatido um de vossos irmãos, é a justiça de Deus, é preciso que ela tenha seu curso. Como nós vamos dizer isso, não é? Mas dizer ao contrário. Vejamos que meios nosso Pai misericordioso pôs em meu poder para amenizar o sofrimento de meu irmão. Vejamos se minhas consolações morais, meu apoio material, meus conselhos não poderão ajudá-lo a superar essa prova com mais força, paciência e resignação. Vejamos se Deus não pôs em minhas mãos o meio de fazer cessar esse sofrimento. Se ele não me incumbiu também como prova e talvez como expiação de deter o mal e substituí-lo pela paz? Sim, porque às vezes faz parte da nossa tarefa auxiliar o próximo. Pode ser uma prova para nós, nos privar de alguma coisa e beneficiar, colocar fim na prova do nosso irmão. Auxiliar, pelo menos. Isso é muito importante. Nós não estamos aqui para julgar ou para aumentar a dor do irmão. Estamos aqui para aliviar a dor do irmão. Portanto, ajudai-vos sempre em vossas respectivas provas e nunca vos considereis como instrumentos de tortura. Esse pensamento deve revoltar todo homem de coração, sobretudo todo espírita, pois o espírita, mais que qualquer outro, deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. O espírita tem de pensar que sua vida inteira deve ser um ato de amor e de abnegação, e que faça o que fizer para contrariar a justiça do Senhor, essa justiça terá o seu curso. Ele pode, pois, sem temor, fazer todos os esforços para abrandar a amargura da expiação, mas só Deus pode detê-la ou prolongá-la, conforme julgue necessário. Nossa obrigação, nosso dever é auxiliar. Nossa obrigação, estamos aqui para auxiliar. Estamos aqui. Diz o Evangelho, quem quiser ser servido, que seja o servidor. Não é? Então, e mesmo assim, nós ajudando, podemos ser nós o instrumento para cessar o sofrimento daquele irmão. Mas como diz aqui, só Deus pode parar com o sofrimento, né? Ou prolongar. Nós não estamos aqui para julgar, é só ajudar, ajudar e ajudar. E aí diz assim, não há da parte do homem um grande orgulho em acreditar-se no direito de, por assim dizer, revolver a arma na ferida, aumentar o sofrimento do nosso irmão, de aumentar a dose de veneno no peito do que sofre, sob o pretexto de que esta é sua expiação? Ó, considerai-vos sempre como um instrumento escolhido para fazê-la cessar. Resumamos assim: todos vós estáis na terra para expiar, mas todos, sem exceção, deveis dirigir vossos esforços para amenizar a expiação de vossos irmãos, segundo a lei de amor e de caridade. Isso nos disse o Bernardinho, um espírito protetor.
de Paris. E como sempre fazemos, temos o roteiro sistematizado para o estudo do Evangelho, que sempre vem com as questões e gostamos de colocá-las, porque às vezes é a questão de um irmão que nos assiste e nós não estando sabendo dos questionamentos, auxiliamos dessa forma que nos é possível. E diz assim: sendo a terra um mundo de expiações e provas, o sofrimento não passa a ser uma necessidade, algo natural? É uma necessidade enquanto não nos ajustarmos ao Evangelho, que é a lei da vida. Contudo, não é só o sofrimento que redime. Jesus nos ensinou que o amor regenera a criatura ante seus erros do passado. A par da lei, segundo a qual nada fica impune perante Deus, existe outra lei, a do amor, que preside, assessora e viabiliza o cumprimento da primeira. Sendo o sofrimento o corretivo de erro do passado, não estaríamos impedindo aquele que sofre de saldar seus débitos quando nos propomos a aliviar suas dores? Não. Porquanto a nossa ajuda não impedirá que se cumpram as provas daquele que sofre. Ao contrário, além de permitir que ele as cumpra com sucesso, nós também estaremos nos elevando pela prática do amor ao próximo. A dor é uma lei de equilíbrio e educação, mas nem por isso devemos pensar que os sofredores não devem ser socorridos. A lei maior da caridade nos obriga a ajudar os que sofrem. Isso nos disse o irmão Saulo no livro Na Era do Espírito, a mensagem número 5. Se ajudarmos um criminoso, estaremos alimentando a sua má índole? Não. O nosso gesto de caridade poderá ser o início da sua recuperação. Muitos criminosos do passado são, hoje, pelo mecanismo corretivo da reencarnação, benfeitores da humanidade. O criminoso é criatura que se encontra temporariamente afastada do caminho do bem e que necessita não do ouvido, não do esquecimento, mas da compreensão e auxílio de todos nós. O que faz alimentar nas pessoas o pensamento de que as provas das criaturas devem seguir seu curso e nada se pode fazer para amenizá-las? O desconhecimento da causa e finalidade do sofrimento e a insensibilidade das pessoas perante as dores do próximo, decorrente da ausência do amor em seus corações. Quando nosso comportamento perante o próximo é embasado no amor, não há lugar para ponderações acerca da causa e duração do seu sofrimento. E uma só ideia nos anima, a ideia de auxiliá-lo. A nossa ajuda poderá mudar o curso das provas do próximo? Não, pois que as mesmas devem seguir o curso traçado por Deus. Isso, porém, não impede que as amenizemos através de nossa assistência e dedicação. Ademais, é bem possível que aquelas provas cheguem mais rapidamente ao seu termo, em razão da nossa ajuda. É verdade que a dor extingue o mal e o pranto lava as trevas, mas a indiferença ante a dor e o pranto do próximo é também um mal que pode e deve ser extinguido pela caridade. Também nos disse o irmão Saulo. E por que Deus permite que algumas criaturas sejam instrumentos de tortura para outras?
Por isso que é bom lermos esse roteiro, esse livro, porque ela faz, muitas vezes, vem para as questões que estão aqui, são os questionamentos de algum irmão que nos assiste. Então, nos diz, por que Deus permite que algumas criaturas sejam instrumentos de tortura para outras? Quantas vezes ficamos sabendo de fatos, não é assim? A justiça de Deus dispensa a nossa participação como justiceiros. No entanto, nosso Pai, respeitando nosso livre-arbítrio, aproveita-se das nossas iniquidades para acelerar o nosso progresso. Nunca, porém, Ele permite que pessoa alguma sofra injustamente e agressor nenhum fique impune. Ninguém, nós não viemos aqui para sermos torturadores, assassinos. Não. Nós viemos para fazer o bem. É nossa oportunidade de evolução. Qual deve ser, em resumo, o nosso comportamento perante as provas do próximo? Devemos utilizar todos os meios ao nosso alcance para suavizar-lhe o sofrimento, conscientes de que, provavelmente, aquele sofredor é alguém que nos confiou, que Deus confiou a nossa proteção, a fim de exercitarmos a caridade, colocando para isso os recursos em nossas mãos. Socorrendo os que sofrem, estamos tecendo, no tear de nosso destino, os fios da sensatez e da bondade que nos preparam uma túnica de luz para o futuro. Hoje os comentários, os acréscimos, né, que nos foram todos do irmão Saulo, né, na era do Espírito. Muito, muito boas as colocações dele, nos auxiliando, nos dando dicas. E fala muito do amor ao próximo. E é incrível, creio que já colocamos aqui que fizemos uma vez um experimento social e realmente colocamos uma placa Me Ajuda e ficamos maltrapilhas numa esquina e as pessoas viravam, nem quando olhavam de longe, liam, escrevemos errado, ainda Me Ajuda, para chamar mais atenção, e as pessoas se viravam. Uma criança quis dar uma moeda e o pai deu um puxão pela mão e levou-a embora. E em muitas horas que ficamos expostos lá, apenas uma pessoa chegou, perguntando se queria ajuda, e aí me reconheceu. Mas é muito importante a gente se colocar no lugar do outro. Não adianta a gente fingir que não vê o irmão maltrapilho, o mendigo, aquele que está ferido. Não adianta. Deus está vendo ambos, ele e eu. Então é importante que a gente pense nisso. Estamos finalizando mais um Evangelho no Lar, agradecendo a companhia, que possamos estar juntos no próximo domingo, novamente, com a nossa água. Lembrando que temos o atendimento fraterno no Messenger, todos os domingos após este Evangelho. Temos as irradiações diárias, para aquele que tem um irmão enfermo, quiser passar o nome, passe também, pode ser embaixo do Evangelho ou no Messenger. De alguma forma, tudo que pudermos fazer, nós vamos fazer. E essas orações são diárias, então são colocadas no YouTube toda manhã, às 6h20 da manhã, e depois passado pelo WhatsApp. Tá bom? Então, novamente, vamos elevar o nosso pensamento, agradecendo pelos esclarecimentos que o Evangelho de Jesus nos traz e pedindo as bênçãos para todos nós, especialmente para aqueles que se encontram enfermos, seja do corpo, seja da alma, aqueles irmãos que estão passando por dificuldades de ordem financeira, aquele que
precisa de um trabalho no momento, não está encontrando. Aquele irmão que está passando por conflitos familiares, aqueles irmãos que estão nas drogas, os irmãos com depressão, que cada um, Mestre, possa receber neste momento o auxílio através do anjo de guarda, a boa intuição. Derrama sobre todos nós, seus irmãos menores, Mestre amado, teus bálsamos, curadores, se formos assim merecedores, ou que venham aliviar, fortalecer, para prosseguirmos na caminhada, que tenhamos todos uma semana produtiva em todos os segmentos do bem, e que todos que se chegarem a nós sintam a tua humilde presença, Mestre Jesus. Nos guia hoje e sempre. Que assim seja. Um beijo no coração e até o próximo domingo, se Jesus permitir.